Agora a gente traz atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã hoje, segundo o Comando Central das Forças Armadas Americanas. Explosões foram registradas no sul do país, segundo a imprensa iraniana. Em nota, o Comando Central dos Estados Unidos informou que, sob orientação do comandante-em-chefe, as forças americanas começaram a realizar novos bombardeios para reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Mais cedo, Donald Trump afirmou que o acordo de cessar-fogo com o Irã acabou depois de novos ataques contra alvos americanos no Golfo Pérsico. Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. A nova escalada de ataques começou depois de petroleiros serem atingidos no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos responderam com ataques a instalações militares iranianas e o Irã lançou drones e mísseis contra bases americanas no Bahrein e também no Kuwait. Ana, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer aqui uma imagem em tempo real do Estreito de Hormuz. A gente acompanha aí essa imagem, Ana. Esses pontinhos vermelhos são petroleiros, navios de óleo, né? Óleo e petróleo. Os verdes são navios que carregam, que transportam outros tipos de cargas. Então a gente tem essa imagem aérea do Estreito de Hormuz, onde a gente lembra que passa aí 1/5 de todo o petróleo no mundo. Temos essas informações agora de novos ataques contra o Irã. Deixa eu chamar uma outra imagem que inclusive a Ana compartilhou conosco, só para a gente tentar se localizar geograficamente desses 3 novos bombardeios, lançamentos que foram realizados aí pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Não sei se a nossa produção já tem aí essa imagem, só para a gente se localizar aí no mapa, né? Tá aí, então, esses 3 pontinhos ali onde ocorreram esses novos bombardeios. Do lado ali do Irã, claro, na frente tem Omã. E a gente traz essas informações, a gente está tentando, Ana, também resgatar aí mais informações, claro, para atualizar a nossa audiência, mas desde hoje de manhã já tinha aí essa tensão no Oriente Médio, inclusive o preço do petróleo subiu, disparou mais de 8% com essa ameaça de novos conflitos, novos bombardeios que acabaram se concretizando no fim da tarde de hoje. Então quero ouvir aí atualizações, Ana, diga lá. Bom, Paula, eu não sei se dá para a nossa produção colocar as 2 imagens na tela, porque a segunda imagem são os bombardeios americanos. Eu mandei essa imagem para a nossa produção, porque a informação da segunda imagem, que tem ali 3 bombardeios americanos, são bombardeios em alvos que trazem ameaças à navegação no canal do Estreito de Hormuz, aquelas embarcações que você mostrou na primeira imagem. Então, por isso que houve... Normalmente, os americanos eles não bombardeavam ali em torno do canal de Hormuz, do Estreito de Hormuz, perdão. Só que dessa vez, agora, virou uma ameaça. Inclusive, tem um áudio que está repercutindo bastante aqui, de forças iranianas no rádio, dizendo para os navios voltarem para onde eles estavam, senão eles seriam atingidos. Então a gente vê aí as 2 imagens. A primeira imagem, aquelas 3 explosões ali, mostram aquela... Isso, ótimo.
essas 3 explosões na primeira imagem. Essa primeira imagem mostra onde as armas iranianas estavam, exatamente para que pudessem ameaçar todas as embarcações no Estreito de Hormuz, e lembrando que o Estreito de Hormuz são águas internacionais. Agora, Paula, 2 coisas que o presidente Trump falou nas últimas 2 horas. Ele revelou numa coletiva de imprensa que a Força Espacial dos Estados Unidos possui câmeras em órbita capazes de ler o distintivo, o badge, né? O que está nos uniformes das autoridades iranianas que entram em instalações nucleares. Ou seja, eu não diria que seria nenhuma ameaça velada, é uma ameaça. Nós estamos lá do espaço com câmeras que a gente pode ler o que está escrito no seu uniforme, porque o que o Donald Trump não negociou em momento algum dessas últimas semanas é que ele não abre mão da extinção do programa nuclear iraniano. Mas por que ele não abre mão da extinção desse programa? Porque, como a gente viu no vídeo, ele disse, porque são um bando de malucos. Eles acreditam no apocalipse para que o líder deles, o Mohammed, volte. Enfim, é uma teoria absolutamente maluca que o próprio Marco Rubio sempre fala e repete aqui, porque eles não podem ter uma arma nuclear. Porque eles precisam aniquilar o mundo para que a tal profecia em que eles acreditam, ela se concretize. Outra coisa também, Paula, que o presidente americano disse agora também, e eu abro aspas para ele, que ele disse que ele vai expandir os alvos, porque antes, até o cessar-fogo, os alvos não atingiam pontos de infraestrutura dentro do Irã, e aí o presidente americano disse que ele tinha que pensar também na população civil, mas que agora ele disse que ele vai começar a pensar de colocar alvos nas pontes. Ele disse que não estão atacando ainda no nível mais alto, e aí abro aspas para ele. O nível mais alto são as pontes que podemos derrubar. Eu diria que poderíamos derrubar todas as pontes do Irã e não há nada que eles possam fazer a respeito. Atacamos a ilha de Karg ontem à noite, destruímos uma parte dela, mas eu disse, não mexam no petróleo ainda, porque talvez a gente tome a ilha de Karg. E eles não podem fazer nada a respeito. Lembrando que a ilha de Karg, Paula, é onde está concentrada toda a produção de petróleo do Irã, porque ela fica bem ali no Estreito de Hormuz, e dali fica muito fácil, né? Ela fica pertinho do estreito, e dali fica muito fácil para que as embarcações elas atraquem ali, e que dali elas saiam para navegar em águas internacionais. Portanto, Paula, é uma situação muito complicada, né? Há mais ou menos 2, 3 semanas, quando houve aquela tentativa e que disseram, né? Não, o acordo vai sair, o acordo vai sair. Nós, lado de leste a oeste, nós torcemos o nariz e falamos, a gente não sabe muito sobre isso não, porque os iranianos eles têm esse modus operandi, Paula, quando eles começam a perder muito território, aí no sentido de marinha aniquilada, força aérea aniquilada, drones aniquilados, né, os pontos de lançamento de drones aniquilados, eles entram num falso cessar-fogo, num pedido de não, vamos conversar, mas agora ficou demonstrado que vamos conversar é para ganhar tempo para que eles recoloquem todo o armamento ali em curso novamente. Portanto, Paula, tempos difíceis, e pelo que nós entendemos aqui do big picture, né, da fotografia maior, o Donald Trump já até abriu mão das eleições de meio de mandato em novembro, mas ele quer resolver isso
antes até dele sair da Casa Branca, porque ele não admite, e ele está correto. A gente pode até questionar algumas ações do Donald Trump, mas ele está correto em não permitir que esse bando de malucos tenham uma arma nuclear nas mãos. Marcelo, quero te ouvir também. Enquanto a Ana comentava, a gente exibia ali imagens ao vivo do funeral do Ayatollah Ali Khamenei. Isso começou lá no dia 6 de julho e segue aí por todos esses dias essa procissão que a gente tem acompanhado aí, um mar de bandeiras, símbolos religiosos aí, nesse cortejo fúnebre aí do líder supremo. Sim, está enterrando. Já tem 2 dias aí esse cortejo fúnebre. Marcelo, a gente acompanha imagens ao vivo de Teherã. E só para a gente voltar, então, a esses novos ataques dos Estados Unidos, a gente lembra que hoje de manhã Donald Trump participou da cúpula da OTAN pela manhã em Ankara, na Turquia. Ele havia dito que o cessar-fogo tinha encerrado no Irã e tinha prometido novos ataques. Agora a gente está acompanhando justamente esses novos ataques realizados pelas forças armadas americanas, Marcelo. E só para trazer aqui mais uma publicação, porque a gente está trazendo atualizações em tempo real do Comando Central dos Estados Unidos, eles publicaram o seguinte, abro aspas: os Estados Unidos responsabilizam o Irã pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente em uma via navegável internacional vital, fecho aspas, então, para mais uma declaração do Comando Central americano. Marcelo. Olha, tem uma expressão que o Trump usa muito, né, quando se refere ao governo iraniano. Ele não usou dessa vez, ele falou scum, liars, né? Escória, mentirosos, mas ele usa muito uma, eu gosto, que é a bunch of lunatics, né? É um bando de lunáticos, né? Eles querem, quer dizer, tem um projeto político, religioso, e quando você trata de Islã, política e religião se misturam, né, que não pode ser deixado de fora da análise desse quadro. O Irã tem um projeto expansionista, ele quer impor a sua hegemonia significa a hegemonia do islamismo xiita, né, porque o Irã é um país de maioria xiita, xiitas e sunitas não convivem em harmonia, muito pelo contrário, é mais fácil, olha que coisa impressionante, é mais fácil encontrar uma sinagoga no Irã, não é fácil, mas você encontra uma sinagoga e um templo, uma igreja cristã, do que uma mesquita sunita, né? Eles se odeiam, e ali naquele entorno, né, do Golfo Pérsico, do outro lado, né, você tem praticamente totalidade dos países de maioria sunita, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait. O Bahrein é uma exceção, ele tem maioria xiita, mas é governado por uma dinastia sunita. E o Irã, ele quer pegar aquilo tudo, né? Ele quer expandir essa visão xiita do Islã, né, para todos esses países. Se você observar no mapa, essa pontinha do Estreito de Hormuz, que se projeta ali na direção da costa do Irã, né? Essa pontinha, isso, né? Essa península, né? Que vai se afunilando do sul para o norte. A pontinha da península pertence a Omã, né? Mas é um exclave de Omã, não é um território contínuo, mais ou menos como Alasca e os 48 estados contíguos dos Estados Unidos. Ali do lado já são os Emirados Árabes Unidos, né? Em torno dessa pontinha que pertence a Omã fica o território dos Emirados Árabes Unidos. De carro, de Dubai para essa ponta aí, não dá nem 2 horas, dá umas 2 horas mais ou menos, né? Então, eu acho muito provável que, mais uma vez, os ataques iranianos vão se voltar contra os países do Golfo Pérsico de maioria sunita. Quer dizer, eu estou vendo daqui a pouco mais bomba sendo lançada em Dubai, em Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes, no Kuwait, enfim, na Arábia Saudita. E eu acho, né, a Ana me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não
tem jeito. Tem que depor esse governo. Eu sei que tem a questão das midterms, eu sei que tem essa questão de uma parte da própria base republicana não ver com bons olhos boots on the ground, né? Quer dizer, forças americanas, uma invasão por terra do Irã, né? Mas eu não vejo outro caminho. Essa gente é um bando de liars. Eles vão mentir, como a Ana disse, para ganhar tempo, né? Mas não tem jeito. A única solução é depor esses lunáticos, é tirar essa gente do poder, estabelecer algum tipo de regime mais aceitável, né? No Irã, na monarquia, ou o que seja, né? Porque vai ser sempre enxugar gelo, né? Dá uma trégua, eles descumprem, aí dá mais uma, eles descumprem de novo, daqui a pouco vem mais bomba, né? Para cima dos países árabes sunitas, né? E não tem jeito, é um projeto de poder, de hegemonia sobre aquela região, né? Hegemonia política e religiosa. Deixa eu voltar com a Ana, que está aí nos Estados Unidos. Ana, tem discussões aí sobre uma possível incursão terrestre por parte dos Estados Unidos? A gente tem falado muito sobre isso desde fevereiro, né, quando Ayatollah Khamenei foi morto. Inclusive, a celebração, essa cerimônia aí do funeral, ocorre desde o último dia 3 de julho. Eu estava pesquisando aqui, Augusto, Ana, Marcelo, nossa audiência. A gente está acompanhando imagens ao vivo. São 6 dias de cerimônia e amanhã, dia 9 de julho, está marcado, então, o sepultamento do Ayatollah, que morreu no dia 28 de fevereiro. Por conta da guerra, eles postergaram esse funeral, essa cerimônia, por conta aí do cessar-fogo, estava marcada para esse período, agora esses 6 dias, houve a interrupção do cessar-fogo, a gente está no meio de mais um ataque, mais um bombardeio, e em tese eles devem enterrar aí o Ayatollah amanhã. Mas deixa eu só jogar para a Ana, para a gente não perder, Ana, essa possibilidade do noticiário americano fala sobre essa possibilidade de incursão terrestre, porque desde que ele morreu, a questão é a deposição realmente desse governo teocrático. Não, perdão, não falam, Paula, até porque isso ainda é uma ideia bastante descartada pelo próprio Donald Trump, porque ele sabe que nesse ponto não é só a base mais fiel a Donald Trump que não quer, aliás, não é só a base normal que não quer, a base mais fiel também não quer boots on the ground, ou seja, soldados e você colocar em risco a vida de americanos. Mas também tem um outro ponto, Paula, que as próprias guerras hoje são muito diferentes do que as guerras que nós crescemos assistindo, né, com boots on the ground, tropas entrando e tanques. Hoje é uma guerra muito tecnológica, é uma guerra nos céus, inclusive, tanto que os americanos têm essa vantagem em relação ao Irã, porque eles dominam os céus, tanto que hoje o Trump disse que a Força Espacial Americana tem câmeras que conseguem ler ali o distintivo da autoridade iraniana. E naquele resgate impressionante que aconteceu no Irã, que um helicóptero foi abatido e os 2 pilotos acabaram, né, se ejetando, saindo, e um teve que ser resgatado por forças americanas. Falamos aqui sobre a operação impressionante. Aquele piloto que foi resgatado, depois, recentemente, ele deu um depoimento para uma comissão de inteligência no Congresso americano, e ele disse, Paula, que ele viu formações de drones no céu iraniano que ele nunca tinha visto na vida, e nós estamos falando da elite dos pilotos americanos que já viram de quase tudo. Ele disse que os drones iranianos formaram um tipo de... Porque muita gente disse que o helicóptero, havia sido abatido por um míssil. Mas ele disse que não foi bem assim, que o helicóptero encontrou com uma formação que parecia uma água viva se mexendo no céu e que eles nunca viram aquilo. Então, há também até a própria captura desses drones agora, até para os americanos estudarem e ver o que está acontecendo.
há uma sensação, Paula, de que tem alguma coisa que os iranianos têm, que os americanos ainda não entenderam como eles estão usando diante da devastação que houve com a própria marinha. Os iranianos não têm mais navio nenhum, né? São 100 navios no fundo do mar. E aí fica agora essa guerra mais tecnológica que, claro, os iranianos não têm a força militar e o poderio econômico que os americanos têm, eles precisam sempre de tempo para reconstruir, mesmo que sejam esses drones. E aí vem o que eu estava falando antes. Um falso cessar-fogo, não, vamos conversar, manda um representante para cá, manda um representante para lá. E agora parece que Donald Trump, hoje, inclusive, numa coletiva, um repórter perguntou, mas o senhor disse há mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, que eles eram pessoas amigáveis, dispostas a conversar, o que mudou? E aí ele disse, o Marco Rubio estava atrás dele, até deu uma risadinha, ele disse, porque agora a gente já conhece o suficiente e não dá mais. Então, Paula, eu acredito que o Donald Trump vai querer deixar um legado um legado vitorioso em relação ao Irã e vai colocar as eleições de midterms em novembro em segundo plano. Diga, Augusto, só para trazer aqui também a resposta do ministro das Relações Exteriores do Irã, que também se manifestou em relação a esses novos ataques dos Estados Unidos, inclusive publicou em rede social, o chanceler iraniano disse o seguinte: dirigir-se à civilizada e corajosa nação do Irã com linguagem ofensiva não diminui sua grandeza. Os iranianos são conhecidos por sua civilidade, cultura e sólidos valores morais, escreveu o chanceler iraniano. Não responderemos à vulgaridade com vulgaridade, mas com ações, com coragem e grande bravura. São algumas manifestações aí do governo iraniano. Também tratam mulheres com muita gentileza, né, com muita misericórdia. Os Estados Unidos, eles enfrentam um problema que já aqui abordado, eu acho de difícil solução. A oposição iraniana foi extinta, né? Ao contrário do que houve na Venezuela, onde lá na Venezuela o Chávez e depois o Maduro fizeram o possível para extinguir fisicamente a oposição, mas não conseguiram, né? Restaram em liberdade líderes com suficiente credibilidade para que uma eleição livre e correta seja realizada em pouco tempo. No Irã, ficou evidente que eles conseguiram matar a oposição toda ou prender. Não há uma alternativa conhecida, aparentemente, até onde eu enxergo eu não vi no Irã. Não há, e os descendentes do antigo Shah da Pérsia lá não são uma opção legítima. Até que exista algum líder, lá vai ser difícil. Os Estados Unidos não podem resolver sozinhos um negócio desse. Os Estados Unidos não são o consertador geral do mundo. Não dá para fazer isso. Então é um problemaço, porque se o Irã continua liberado para avançar com o programa atômico, eles vão tentar jogar Israel no mar mesmo. A gente acha que é só bravata, eles jogariam uma bomba em Israel, se pudessem. Então esse é um problema a ser resolvido por um conjunto de nações que se negam a ajudar os Estados Unidos quando a coisa fica feia. Os Estados Unidos, por si só, o governo Trump não vai conseguir resolver esse problema. Já resolveu em vários países, já avançou em vários países, o que é muito, mas o Irã é mais complicado do que tudo, né? A Ana quer complementar? Eu só queria dividir com a nossa audiência, Paula, o que o professor Marcelo estava falando sobre os xiitas e os sunitas. O Marco Rubio fala sempre disso, isso
traz um contexto porque das razões pelas quais Donald Trump e a sua administração não abrem mão da extinção do programa nuclear iraniano. Por quê? Porque os xiitas, a teoria xiita, a mais famosa, né, dos xiitas duodécimos, que chama, é que o 12º imã dos xiitas, o imã o Mahdi, que é um dos Mohammeds, que nasceu no século IX, ele entrou em ocultação, ou seja, que ele está adormecido. Isso o pessoal pode fazer aí as pesquisas, o secretário de Estado vive contando essa história. Ou seja, que Deus o escondeu da humanidade, ele está escondido, ele está adormecido e aguardando o momento certo de voltar. Mas esses fiéis, esses xiitas, eles acreditam que no fim dos tempos o Mahdi vai reaparecer. Então, que para isso, para liderar a batalha do bem contra o mal, ele precisa voltar. Então, que eles precisam, acreditem, acelerar o fim do mundo, acelerar os tempos apocalípticos. Essa é a expectativa apocalíptica, né? Ela é central nesses xiitas que hoje comandam o regime dos ayatolás, diferentemente dos sunitas, Paula, que acreditam que o Salvador ele está para nascer, né? Assim como os judeus também acreditam, né, que o Messias vai voltar, está para nascer, os sunitas também. Mas esses xiitas não. Eles acreditam que o mundo precisa acabar para que o 12º imã deles ele acorde dessa ocultação que Deus colocou para esperar o momento certo. Loucura, né? A parte dos iranianos tem uma relação de amor e ódio com a morte, né? Como mostra o espetáculo da morbidez que é o sepultamento de um líder lá deles. Que deixa o sujeito passeando aí pelo país, ou pelas grandes cidades, ou pela capital, com prazer, né? O prazer doentio deles, e vão, se demoram com o enterro, demoram com o sepultamento. Então, é assustador o atraso de um país que há não muito tempo assim, nem tanto tempo assim, era um país moderno, né? Essas coisas podem acontecer em qualquer lugar, mas sobretudo num país que cultua a morte. Só falam em morte, tem paixão pela morte. Quero aproveitar os conhecimentos da Ana de geopolítica, vou eu fazer mais pergunta aqui para a Ana, só para pegar um gancho no que deixou o Augusto, Ana, dos Estados Unidos, que não podem querer consertar, né, eles sozinhos consertarem o mundo. Ana, para a gente pegar esse gancho da cúpula da OTAN, hoje, mais cedo, na declaração dos 32 países, eles disseram que um ataque, eles escreveram ali, né, uma defesa coletiva, enfim, um documento que eles produziram no término desse evento hoje. E disseram o seguinte nesse texto conjunto: um ataque a um aliado é um ataque a todos. No entanto, Donald Trump, não é a primeira vez, mas hoje ainda, logo antes de começar essa cúpula, ele manifestou ali o seu incômodo e voltou a criticar, né, o não apoio da OTAN em relação ao conflito no Oriente Médio. Minha pergunta que fica é a seguinte: você acha que agora a OTAN vai ser mais firme, vai apoiar esse conflito agora com esses novos bombardeios? Ana, como é que vai ser a postura da OTAN neste momento? Lembrando que esse conflito já tem aí 4 meses, a gente está falando aí de fevereiro, né? Março, abril, maio, junho, julho, 5 meses já está indo. É uma excelente pergunta, Paula, pelo seguinte, nessa coletiva também, aliás, toda a cúpula estava com Donald Trump, Marco Rubio, o Pete Hegseth, o secretário de Guerra, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, ou seja, todos estavam ali com ele. E a questão, e nessa coletiva, o Donald Trump também criticou a própria Espanha, que não cedeu às bases militares, né, do governo esquerdista espanhol, para que os americanos fizessem certas operações ali.
A questão, Paula, vai ser econômica. O que você disse, né? Um ataque a um é um ataque a todos, é o famoso 5º artigo lá de trás da criação da própria OTAN. A questão é quanto de dinheiro o Donald Trump, de recursos, o Donald Trump vai tirar da OTAN. Ele mencionou a Groenlândia também, mais uma vez. Muita gente hoje, já vi que a imprensa brasileira está empavorosa, Donald Trump vai tomar a Groenlândia, mas falamos muito, Paula, isso, olha, e já tem meses, já há meses falamos isso no De Leste a Oeste, explicando por que a Groenlândia é importante, as rotas marítimas ali, a Rússia ali pertinho, e como isso acaba sendo importante no contexto do tabuleiro geopolítico, exatamente porque hoje há países na Europa que são totalmente alinhados com a extrema esquerda e que esquecem que eles fazem parte da OTAN e não colaboram com o uso das bases militares quando os americanos precisam exatamente fazer esse tipo de exercício ou de, como Augusto disse, ser a polícia do mundo. Porque é muito fácil pedir que os americanos sejam a polícia do mundo, mas a gente não deixa usar a base. A gente quer o dinheiro, mas a gente não quer a ideologia da polícia do mundo. A gente quer o dinheiro, mas a gente não quer o Donald Trump. Então, Paula, esse conflito já acontece há algum tempo, até mesmo antes do Donald Trump chegar à Casa Branca no primeiro mandato. Por incrível que pareça, há vídeos de 30 anos atrás do Donald Trump dizendo que não dá mais para os americanos colocarem os recursos financeiros que eles colocam na OTAN, ou seja, eles protegem a União Europeia, eles protegem os países europeus, mas quando eles pedem alguma coisa em troca, a primeira coisa que eles falam é não. Então, eu acho que ainda vai dar muito pano para manga essa história com a OTAN. Não acredito que os americanos saiam definitivamente, pelo menos por agora, mas eu acho que a OTAN vai sentir no bolso o peso da retirada dos dólares americanos ali.